Terceira fase de investigação na Câmara de Vereadores de Planaltina de Goiás. 2 pessoas presas e mais de 100 cheques apreendidos. E você vai ver ainda. Câmara Legislativa autoriza a chamada carona solidária. Em Lusiânia, aumenta a procura por pacotes de viagens para o fim do ano. E panetone decorado se torna opção de presente. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. 2 pessoas presas e mais de 100 cheques apreendidos no nome de uma empresa fantasma. Isso foi hoje pela manhã, numa operação que investiga um desvio milionário na Câmara de Vereadores de Planaltina de Goiás. Os cheques eram descontados em dinheiro por um servidor da Câmara que teve o nome divulgado hoje à tarde pelo Ministério Público. Fábio José de Souza Rodrigues era gestor de contratos da Câmara, mas em depoimento hoje ao Ministério Público, ele negou e disse que fazia parte apenas da comunicação do Legislativo. O ex-funcionário da Câmara vai continuar preso temporariamente até a Justiça analisar todos os documentos que ainda faltam. O MP confirmou ainda que todos os cheques apreendidos hoje pela manhã estavam no nome de uma empresa fantasma e que todos esses cheques eram descontados pelo próprio servidor em vez de serem destinados para quitar os gastos do Legislativo. Ainda segundo o MP, tudo isso era feito com conhecimento do ex-presidente da Câmara, o pastor André. O ex-funcionário da Câmara de Vereadores de Planaltina de Goiás foi preso em casa. Com ele foram apreendidos mais de 100 cheques. O gerente da agência do Banco do Brasil, em Formosa, também foi preso em casa e não teve o nome divulgado. Ele e o servidor da Câmara faziam parte de uma transação ilegal que descontava cheques endossados a prestadores de serviço. O gerente da agência foi ouvido hoje pela manhã. Ele confessou o envolvimento na fraude, segundo o MP, e vai responder por corrupção passiva. Ele também fez um acordo com a promotoria e recebeu uma pena restritiva. Vai pagar 10 vezes o valor recebido no esquema, um total de R$30 mil. Após a investigação a respeito das fraudes nos procedimentos licitatórios, o Ministério Público visa agora a tentar recuperar o que foi desviado, o dinheiro que foi desviado. Esta é a terceira fase da operação que prendeu o então prefeito de Planaltina de Goiás, o pastor André. Na época, ele era o presidente da Câmara dos Vereadores. Outras 7 pessoas também já foram presas, entre funcionários públicos e empresários de Planaltina, Formosa, Goiânia e Distrito Federal. O grupo é suspeito de fraudar licitações e superfaturar a reforma do prédio da Câmara no ano passado. De acordo com as investigações, todos os processos licitatórios foram fraudados em 1 ano e meio no Legislativo. O valor desviado pode ultrapassar R$500 mil. A operação também investiga o pagamento de diárias a vereadores com a falsificação de comprovantes para justificar os gastos. O ex-funcionário da Câmara de Planaltina de Goiás pode responder por falsidade ideológica, corrupção ativa e peculato, segundo o Ministério Público. A assessoria do Banco do Brasil informou que está adotando todos os procedimentos necessários em relação ao caso e que vai contribuir com as investigações. E a Câmara Legislativa autorizou a chamada carona solidária por meio de aplicativos que permitem ao motorista encontrar pessoas interessadas em dividir a viagem. É proibido cobrar passagens, mas as despesas podem ser divididas. Oi, você vai para a UNB hoje às 2 da tarde? Opa, me dá uma carona? Claro, o significado de carona é fazer um trajeto de graça com um motorista que você tem algum tipo de relação. Afinal, a pessoa já vai para lá mesmo, né? E de uns tempos para cá, a carona ficou tecnológica. Grupos no WhatsApp e aplicativos vieram para fazer o meio de campo. Em 2016, esse ex-aluno da UNB se juntou com outros idealizadores e eles criaram o app Carona Fone. É de graça, sem nenhuma taxa para celulares com sistema Android. Os estudantes combinam a origem e o destino e podem rachar a gasolina se quiserem. E deu muito certo. Hoje já tem 18 mil pessoas cadastradas no aplicativo. Estudos aqui da universidade apontam que se cada carro que circula em Brasília hoje transportasse pelo menos 2 pessoas, em torno de 500 mil de carros deixariam de circular nas ruas de Brasília. Só que os aplicativos de carona até então não eram regularizados. Essa semana, a Câmara Legislativa ressuscitou uma lei de 2016, que tinha sido vetada pelo governador Hollenberg.
A casa aprovou a autorização de aplicativos destinados à carona solidária. A lei está clara, considera-se carona solidária o transporte de passageiros sem fins lucrativos. Claro, o motorista pode ter uma ajuda para pagar o combustível, a manutenção do carro, mas se tiver qualquer tipo de remuneração, aí é transporte irregular, mais conhecido como pirata. Tem mais um detalhe na lei. A empresa que for responsável pelo aplicativo pode cobrar dos usuários cadastrados uma taxa pelos serviços de intermediação entre motoristas e passageiros e pela coordenação da divisão de custos. Isso pode. Só que para esse professor especialista em trânsito e transporte, essa cobrança de taxa talvez não vingue. As pessoas vão continuar preferindo combinar a carona por conta própria. A pessoa vai se vincular a um aplicativo que ela vai pagar uma taxa de administração, sendo que existem aplicativos hoje que você não paga taxa nenhuma, certo? Então eu acho que com o tempo isso vai morrer. Mas na prática, como vai ser possível fiscalizar a diferença entre carona solidária e transporte pirata? Para esse outro professor, coordenador do Centro de Estudos de Transporte da UNB, o governo tem que ter acesso a todos os dados dos aplicativos para ficar de olho se é carona mesmo. A Polícia Rodoviária, Detran, qualquer outro órgão pode ver especificamente se aquele veículo, se aquelas pessoas estão utilizando aquele sistema e já estão, de alguma forma, cadastrados no aplicativo. Então, isso fortaleceria em si a fiscalização. E veja a seguir os cuidados com a iluminação de Natal. Agora são 7 horas e 27 minutos. Nós voltamos em instantes. Muita gente já começou a montar a decoração de Natal em casa, mas antes de colocar as luzinhas na tomada, é preciso tomar alguns cuidados para evitar acidentes com a energia elétrica. A imagem compartilhada pelas redes sociais mostra como a falta de cuidado com a iluminação pode estragar a festa. Já quase aconteceu na casa do seu Gildo. Molhou aquela ponta que você encaixa na tomada e aí o corte é inevitável. É perigoso mesmo, viu, seu Gildo? Este especialista orienta. Não é proibido reaproveitar as luzes do ano passado, mas tem que checar se não estão danificadas. Cuidado redobrado com os pisca-piscas que esquentam com o uso. Evite fazer ligações improvisadas com os benjamins, mais conhecidos como T's. Com o tempo, se aquele T não tiver uma procedência adequada do ponto de vista de material, de segurança, ele pode vir a derreter. É muito provável que pode ter um incêndio ali. Por mais que elas representem toda a magia que tem essa época do ano e que dê vontade de deixá-las acesas o maior tempo possível, é preciso lembrar da conta de energia elétrica. Não dá para deixar as lâmpadas acesas a noite toda, porque isso pode custar caro no fim do mês. Um pisca-pisca com 40 watts de potência, se ficar ligado 11 horas, vai aumentar a conta em média R$ 14. Se as luzes ficarem ligadas só das 7 à meia-noite, o consumo cai pela metade. Outra dica, as luzes de LED costumam gastar menos energia. Consome menos energia e tem uma vida útil em termos de material, de equipamento maior. Bom mesmo é quando a segurança vem acompanhada de economia. Já paga a conta de luz alta, né? Então a gente tem que economizar nas luzinhas. E falando em Natal, é só chegar essa época do ano que a tentação aumenta, né? Os panetones invadem as prateleiras e vitrines do comércio, cada vez mais decorados com recheios fartos e variados. O padeiro prepara a massa do panetone clássico, com frutas cristalizadas. Mas foi a época, né, que o doce necessariamente tinha uva passa. As invenções não param. Olha só este panetone trufado de chocolate. A intenção é na hora que a pessoa já vê o produto, lembrar de um parente, de um amigo e já fazer um presente. O panetone se consolidou mesmo como uma opção de presente e desafia a cada ano a criatividade dos doceiros. Nesta confeitaria, a aposta são as versões gourmet de dar água na boca. Os recheios levam ingredientes como doce de leite, chocolate belga, baunilha e pistache. Todo o processo é artesanal. Também tem produção cara de quem sempre gostou de doce e resolveu botar a mão na massa.
As irmãs Mariane e Juliane estavam desempregadas quando tiveram a ideia de fazer os queridinhos do Natal. A gente não imaginava que ia bombar desse jeito as vendas com panetone. Explodiu, muita gente está pedindo de panetone para dar de presente. Nossa, nós ficamos muito felizes mesmo. Interessante que a massa do panetone é a tradicional mesmo, não mudou muito. Já os recheios e coberturas dos panetones estão cada vez mais variados. A Juliane e a Mariane inventam de acordo com o gosto do cliente. O meu gosto é de muito chocolate. E aí, tem jeito? Posso dar o toque final aqui? Gente, olha só, é muito delícia. E para finalizar, ainda tem raspinhas de chocolate. E a seguir, aumenta no entorno a procura por pacotes de viagens para o fim de ano. Nós voltamos em instantes. A final do concurso Novos Talentos Kids é neste sábado e vai ter participação especial do cantor Felipe Araújo e da dupla Israel e Rodolfo. Hoje, os nossos pequenos artistas aproveitaram para ensaiar. Acompanhamos bem de pertinho o último ensaio aqui no estúdio antes da grande final. E é claro que os nossos talentos kids estão mais do que preparados para o que promete ser um grande espetáculo. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. A final vai ser muito interessante, porque assim, a gente vai conseguir extrair o máximo deles e cada dia mais eles estão se doando e se aperfeiçoando e melhorando. Todos eles no ensaio aqui saiu muito bem, né? Com certeza muitas emoções vão rolar. Sábado, o encontro tá marcado. A grande dificuldade foi a escolha da música. Grande dificuldade, foi a maior dificuldade que eu já enfrentei na minha vida. Pedi pra Deus pra ver se essa música acerta, né? Eu vou de um modão pra vocês. Eu nem sei o que dizer porque eu sempre quis ser cantora, que a final seja top das top, né? O recado da hora é direto e afinado. Você é o nosso convidado. Só lembrando que vai ter transmissão ao vivo da TV Anhanguera às 2 horas da tarde, logo depois do Jornal Hoje. Também dá para acompanhar pelo G1 Goiás. Não perca tempo, só votar lá. Fim de ano chegando, época de férias com a família, mas para aproveitar o descanso sem gastar muito, é preciso se organizar com antecedência para comprar os pacotes de viagens mais em conta. Aqui em Lusiânia, as agências comemoram o aumento das vendas. E quanto mais viagens, melhor. É assim para o Vinícius, que se organizou e vai pagar bem menos no pacote. Eu já tinha programado com 8 meses de antecedência, aí eu já tinha com... As passagens já estavam todas quitadas, aí quando chegou no meu período de férias eu consegui viajar com tudo programado e as contas bateu direitinho. E nada melhor do que pesquisar para conseguir passagens e pacotes mais baratos. E a Viviane sabe muito bem disso. Ela viaja pelo menos 2 vezes por ano, mas sempre consegue aquele precinho que cabe no bolso. A próxima viagem já está programada para fevereiro e o destino, Miami. Sempre que eu vou viajar, eu começo a pesquisar um tempo antes e vou pesquisando no site das empresas aéreas. Aí, quando eu consigo um preço bacana, aí a gente fecha o pacote. A Viviane corre mesmo atrás do desconto. Quando ela acha um preço mais baixo na internet, ela procura uma agência para tentar cobrir o valor. Eu tenho muito medo em termos de segurança, qual empresa que eu estou comprando. Fechar numa empresa que me passa segurança, que eu já viajei várias vezes, nunca tive problema. Viajar, aos poucos, volta a ser a prioridade dos brasileiros. Isso depois de alguns anos, com as vendas um pouco mais lentas, agora as agências comemoram. Já tem pacotes de viagens em promoção, principalmente agora para o fim do ano, época de alta temporada. Quanto antes você comprar, mais barato vai ficar. Inclusive, as formas de pagamento também ficam melhores. O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.